Fala galera, eu sou Investidores Universitários e hoje é o primeiro episódio da nossa série nova, Carteira Universitária. Se você é novo aqui no canal, não esquece de se inscrever aqui embaixo, seguir a gente lá no Instagram para não perder nenhuma novidade. É isso aí. Então galera, nessa série agora a gente vai montar uma carteira universitária. Então o que é isso? Primeiro de tudo, é muito importante falar que nas ações que a gente vai mostrar aqui, os ativos que a gente vai mostrar aqui, não são recomendações, certo? A gente não tem CNP, então a gente não pode recomendar nada para vocês. A gente vai mostrar o que a gente está fazendo, é o meu dinheiro, então não tem problema nenhum, certo? Então é basicamente isso. Não são recomendações, mas é o que a gente vai fazer aqui, certo? Então vamos lá. Então galera, eu já enviei aqui R$220 pra gente poder fazer o nosso vídeo de hoje, certo? Então, basicamente hoje a gente vai investir em tesouro, tá? Mas é válido lembrar que você precisa ter sua reserva de emergência. E o Tesouro Selic, que é o que a gente vai investir hoje, seria uma opção para você fazer sua reserva, certo? Então você pega lá seus gastos mensais, certo? Você vai ter, sei lá, 3 meses livres ou 6 meses livres. Então você vai lá e multiplica por 3, multiplica por 6. Esse é o dinheiro que você tem que ter guardado na sua reserva de emergência. E depois disso, daí a gente pode começar a investir em renda fixa, em renda variável, enfim, certo? Então aqui, depois que a gente entra na plataforma da Desinvest, a gente pode ver que todos eles são tesouro direto, certo? Tem algumas diferenças. Esse primeiro aqui é um tesouro pré-fixado com juros semestrais para 2031. Ou seja, eu vou resgatar ele em 2031, mas de 6 em 6 meses eu vou receber proventos desse tesouro, certo? E ele está variando em 7,20 ao ano, beleza? Mas qual que é o problema disso? Com os juros semestrais, como eu estou tirando um dinheiro ali, né, de pouco em pouco, de 6 em 6 meses, eu acabo perdendo um pouco da rentabilidade. Porque como a gente está falando de juros sobre juros, né, se eu coloquei 100 ele vai virar 110 e agora vai começar a valorizar sobre 110 e não sobre os 100, né, são juros compostos, eu acabo perdendo um pouquinho, né, porque como eu estou tirando ali a cada 6 meses, eu perco um pouco da rentabilidade. Uma coisa que é bom vocês perceberem aqui é que conforme o tempo vai diminuindo, a rentabilidade também diminui. Por que isso? Porque aqui em 2031 eu estou falando para o governo que eu vou deixar meu dinheiro com eles até 2031 e eles podem fazer o que eles quiserem com o meu dinheiro, certo? Então eles te oferecem uma rentabilidade maior por você deixar mais tempo o seu dinheiro ali com eles, certo? Então lembrando que o pré-fixado vai variar a uma taxa nominal, então ele vai ser sempre 6,45% ao ano, beleza? A gente tem daí o IPCA, que é para você se proteger da inflação, por exemplo, né? O IPCA ele varia bem perto da inflação, então por exemplo nesse aqui para 2055 você vai ganhar 4% acima da inflação, até lá. Se você quiser tirar antes ou tirar, né, no intervalo ali, você corre o risco da marcação ao mercado. Então daí você tem que avaliar se ele está sendo negociado acima ou abaixo. Mas se você retirar só em 2055, não tem como perder dinheiro. Quanto mais longo for o título, mais volatilidade. Então, em 2055, por exemplo, ele vai ter uma alta volatilidade dependendo da mudança na taxa de juros. Conforme ele vai se aproximando perto do vencimento, a volatilidade vai cada vez caindo mais, tá? Exatamente. Vamos lá então, para 2035 a rentabilidade já cai um pouquinho mais. 45, beleza. E o que a gente vai falar hoje é o Tesouro Selic. Então eu vou investir hoje em Tesouro Selic para 2025. Então ele vai variar ali de acordo com a taxa Selic, certo? Ele vai acompanhar o índice da Selic. E nesse caso aqui ele vai render mais 0,0344, beleza? Então eu vou ganhar um pouquinho extra ali. Então aqui eu vou comprar uma fração da cota, certo? A fração está a R$106,68 no caso. Então eu venho aqui, a fração está ali, ó, 0,001. O valor unitário da cota é R$10.000, então se você quiser contar uma cota inteira, custa R$10.000, certo? Vem aqui, se você quiser você pode baixar os termos para depois, é importante, né, você entender. Mas eu tinha lido antes, então não tem problema. Aí agora você tem que colocar a sua assinatura eletrônica, certo? Nicão, faz uma piada aí pra galera não estar Não vi o que tá digitando. Exatamente. Então, depois que eu coloquei minha assinatura eletrônica, ele vai... Vamos. E investimento feito com sucesso. Agora é só acompanhar o crescimento do seu investimento. Então se eu vier aqui em acompanhar agora, na minha área, eu já posso ver aqui, eu tenho R$106 em títulos públicos, certo? Nesse Tesouro Selic. Ele ainda está em liquidação, não validou ainda, mas provavelmente hoje ainda já vai liquidar e ele já vai estar ali contabilizando. Essa questão do tesouro direto ali, né? Volta ali na outra página do tesouro. Deixa eu aqui. Essa questão do tesouro direto ali, a gente tem, no Selic principalmente, tem esse mais alguma coisa, né? Muitas pessoas não entendem o que é aquilo ali, o que é esse mais ali, né?
Então, vai render só 0,03? Não, na verdade não, tá? Ele vai render a Selic e mais ou menos esse valor que vai estar atrás, tá? Isso é chamado de ágio, deságio ou ao par. Quando não tem nada, é ao par. Então, ele está sendo negociado no valor justo, vamos dizer assim. Quando ele tem um mais, quer dizer que ele está rendendo mais do que ele deveria, porque o título deveria render a Selic. Quando ele rende mais do que a Selic, significa que existe um deságio no título. Então, é como se eu estivesse comprando o título por um valor mais barato, entendeu? Então esse mais alguma coisa quer dizer que eu estou ganhando um desconto assim, no título, vamos dizer. E se fosse o contrário, quando é menos, quer dizer que eu estou pagando um pouco a mais, porque eu vou receber uma rentabilidade um pouco inferior da Selic, tá? Então é como se eu estivesse comprando um título um pouco mais caro. Por que isso acontece? No início é um pouco difícil a gente entender isso, mas os investimentos eles são como se fossem produtos, tá? Eles são tipo itens, assim, bens. Então eles são negociados pelo mercado, pessoas querendo comprar, pessoas querendo vender. Quando existe esse mais alguma coisa, significa que tem muita gente vendendo. Por quê? Porque quando tem muitas pessoas vendendo, esse título ele perde valor. Quando existe uma demanda muito grande pela venda, você gera essa perda de valor, tá? Quando perde o valor, o que acontece? Para eu chegar no valor que eu quero lá na frente, eu tenho que aumentar a rentabilidade. Então acontece esse mais alguma coisa. O inverso também é válido. Então, se tem muita gente querendo comprar Tesouro Selic, eu quero proteção, quero fugir do risco, quero mais segurança. O que vai acontecer? Esse título ele vai começar a ser negociado com ágio, ou seja, as pessoas vão pagar mais do que ele realmente deveria valer para ter o valor final. E aí forma aquele menos alguma coisa atrás do título, tá? Então, não é algo que vai, mudar completamente a rentabilidade do seu título. Você pode ver que é uma rentabilidade pequena, tá? Mas é só para você entender, então, o que está acontecendo. Às vezes, no dia seguinte, outra coisa que é importante lembrar, no dia seguinte, quando você for ver, provavelmente você vai ter alguns centavos a menos, tá? Por que isso acontece? O tesouro, ele é meio que o negociador, ele negocia contigo ali. Então, quando ele vende o título para você, ele vende mais caro do que ele recompra, certo? Porque senão, pense, se fosse o contrário, ele vende a R$100 e ele compra a 110, eu fico fazendo isso para sempre, entendeu? Então, ele tem que vender sempre um pouco mais caro do que ele compra. E aí você tem esse pequeno diferencial de centavos ali, que é realmente para não acontecer esse tipo de coisa. O cara ficar comprando e vendendo, entendeu? Daí existe uma pequena quedinha no dia seguinte que você vai sentir quando vê o Tesouro Direto, beleza? Uma coisa também que eu queria mostrar pra vocês, galera, é isso aqui, ó. 22,5% a 15% de imposto de renda. A gente já falou bastante sobre isso aqui no canal, mas basicamente é o seguinte, vou te dar um resumo. Se eu tirar meu dinheiro até 6 meses, eu vou pagar 22,5% de imposto de renda, o que é uma bela facada, né? Mas se eu deixar o dinheiro por pelo menos 2 anos, eu vou pagar só 15%. O meu objetivo aqui, eu não vou tirar esse dinheiro antes, tá? Eu vou deixar ele rendendo aqui. Então, lá em 2025, eu só vou pagar 15% desse imposto de renda. É como a gente falou, investimentos são coisas para longo prazo, certo? Então a gente tem que pensar lá na frente, beleza? Então isso aqui que eu estou fazendo agora é para deixar ali e lá na frente ele vai me dar um retorno, certo? É claro que eu vou depender um pouco da taxa Selic ali, né? Se ela aumentar, com certeza vai me deixar mais feliz, porque eu vou estar ganhando mais dinheiro. E outra coisa interessante do Tesouro Selic, tá? Que não existia até um tempo atrás, saiu agora esses dias, foi uma mudança naquela taxa que existia do 0,25% ao ano, tá? No Tesouro Selic, a gente tinha que pagar essa taxa anualmente lá, na verdade era semestralmente, né, mas ao ano dava 0,25%. E agora o que aconteceu? O Tesouro ele tirou essa taxa para quem tem até R$10.000, então você não paga mais essa taxa. Ou seja, agora sim ficou matematicamente impossível tu perder para a poupança utilizando o Tesouro Selic, tá? Porque a poupança, como ela já é calculada 70% em cima da Selic, com esse cálculo, mesmo com a alíquota máxima de imposto de renda, você não chega perto da poupança, tá? Ainda existe uma vantagem no Tesouro Selic. 7%, né, no caso. Então é basicamente isso, galera. Poupança não dá mais, vai pro Tesouro que você vai ser bem mais feliz. Exatamente. Então é isso aí, galera. Se você gostou do nosso vídeo, por favor, deixa o gostei aqui embaixo pra ajudar a gente. Se inscreve aqui no canal e segue a gente lá no Instagram também pra não perder nenhuma novidade. Um grande abraço pra vocês e até o próximo vídeo.